Olá, o Alô Senado está no ar, ligando você a tudo que se faz e se discute aqui no Senado Federal. Hoje a gente conversa com os senadores sobre a aposentadoria do produtor rural, a burocracia na saúde, a reforma política, as regras para registro de nomes nos cartórios, o desenvolvimento do semiárido. Fique ligado, o Alô Senado está começando. Por que um produtor rural que ganha 2 salários mínimos ou mais e paga seus impostos normalmente passa a ganhar apenas 1 salário quando se aposenta? Essa é a pergunta do José Valdeci Ronfim, de Cacoal, em Rondônia. Na opinião dele, isso é uma injustiça, já que o aposentado costuma precisar de mais dinheiro do que o jovem, por ter gastos com remédios e cuidados médicos. José Valdeci, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Cacildo Maldaner. Eu diria ao senhor José Valdeci, lá de Cacoal, de Rondônia, aliás, eu que sou catarinense, nós temos muitos irmãos nossos aí em Rondônia. E eu sei que é justo e é meritório a pessoa aposentar-se com mais de um salário mínimo, porque os gastos existem para poder se manter, sem dúvida alguma, a procedência. Todavia, hoje existe o fator previdenciário, que é muito debatido ainda aqui no Senado, é uma matéria que está na pauta sempre. Existe o fator de tempo de contribuição e são aspectos que a Previdência leva em consideração. Então, sem prejuízo de se debater mais, senhor Valdeci, hoje o que há garantias quando se aposentar, é um salário mínimo, que este sim vem subindo acima do normal, geralmente vem melhorando a cada ano no seu reajuste. Mas eu acredito que o debate para melhorar, para que haja uma vida mais condigna, sempre é bom, sempre ele está em pauta e nós não podemos deixar de lado. É isso que posso dizer, nós aqui no Congresso Nacional seremos parceiros nessa caminhada. E os problemas na rede pública de saúde continuam marcando presença aqui no Alô Senado. Lá da Paraíba chega a mensagem do Ricardo Eusébio da Costa Félix. Ele conta que recebeu um diagnóstico de câncer de pele. A solução é uma intervenção cirúrgica, mas no Serviço Público de Saúde do seu estado, o Ricardo não consegue marcar a cirurgia por conta da burocracia e das agendas lotadas. O Ricardo pergunta aos senadores: será que os brasileiros precisam passar por humilhações para conseguir atendimento e ter um pouco de saúde? Com a palavra, o senador e médico Mozarildo Cavalcante. Ricardo, na verdade, esse não deveria ser o tratamento que os pacientes que procuram, principalmente o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Atendimento, deveriam passar. Principalmente com a doença que você refere, que é relativamente de um procedimento cirúrgico fácil e principalmente havendo, como deve existir, em quase todas as cidades, especialistas no ramo. Então, eu lamento que isso aconteça como médico, porque, de fato, essa é uma realidade que é lamentável de a gente constatar até em muitas capitais brasileiras. O Alô Senado quer contar com a sua participação. Os caminhos da interatividade você já conhece. Para ver um vídeo com a sua pergunta exibido aqui no programa, envie seu arquivo pelo www.senado.gov.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.gov.br/TV. E por telefone é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. E quem participa do Alô Senado com uma nova mensagem é o Targino Merlo, da cidade paulista de Roseira. Ele quer saber por que foi rejeitada a PEC número 41 de 2011. Essa proposta de emenda à Constituição acaba com a exigência de filiação partidária para candidatos em eleições municipais e faz parte da reforma política que está em discussão aqui no Congresso Nacional. Quem responde é o senador Wellington Dias. Targino, eu concordo contigo que nós perdemos uma grande oportunidade de fazer uma importante reforma, eu diria a mais importante de todas as reformas, que é a reforma política, eleitoral. Nós, de um lado, temos que alterar o Código Eleitoral, há um grupo de trabalho nessa direção. Agora, é preciso mudar as regras para baratear a campanha, para democratizar, para combater corrupção, para evitar, enfim, essa instabilidade que temos hoje. Eu concordo com você e acho que o Congresso Nacional perdeu uma oportunidade porque nós já estamos agora no ano eleitoral. É muito difícil se fazer alterações mais fortes como fundo de campanha,
a lista ou o sistema misto, as condições da coincidência das eleições, que barateia aí muito a campanha, garantir, enfim, um conjunto de regras que de um lado dão mais estabilidade, legitimidade e do outro permite mais democracia. Eu acredito que, terminado esse processo eleitoral de 2012, nós devemos puxar essa pauta como a pauta prioritária do Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os senadores. Como fazer o povo brasileiro acreditar mais no Brasil e como diminuir a corrupção no Brasil? O que vocês estão fazendo para melhorar a imagem do Senado Federal? Dorothy, para resolver o problema da corrupção no Brasil, precisaria de um conjunto de reformas. Primeiro, acabar com a impunidade. Antes disso, precisaríamos de uma reforma política de verdade, que alterasse o sistema de financiamento de campanha. A mãe de todos os crimes, para mim, é esse sistema de financiamento privado de campanha que desigualiza o procedimento durante as campanhas eleitorais, que favorece o que tem mais e que possibilita um compliciamento dos agentes públicos com os agentes privados. Nós temos que modificar primeiramente isso. Para modificar isso, temos que aprovar a reforma política, que lamentavelmente temos caminhado pouco aqui no Senado e no Congresso Nacional. Lá da cidade baiana de Jacaraci, bem na divisa com Minas Gerais, chega a pergunta do Eutrópio Aécio de Carvalho Souza. Por que o governo não dá mais atenção para iniciativas que buscam desenvolver a região do semiárido no Nordeste do Brasil? Na opinião do Eutrópio, deveria haver mais apoio a estruturas como as escolas família agrícola e aos projetos da Asa Brasil, que é a articulação do semiárido brasileiro, uma rede formada por mais de 700 organizações da sociedade civil na região. A resposta fica por conta do senador Inácio Arruda. Eutrópio, primeiro agradecer a sua pergunta e o prazer em poder dialogar com ela. Não numa resposta definitiva, porque depende de um projeto de governo, de um plano de governo, da ação do governo. Mas naquilo que toca a responsabilidade do Legislativo, nós praticamente aprovamos todas as iniciativas que beneficiam o pequeno produtor rural, e especialmente aqueles que estão na região semiárida, que é o Nordeste brasileiro, que precisa da ação de uma instituição como a articulação do semiárido, a ASA, precisa da ação de outras instituições, como os sindicatos rurais que atuam nesta área, o pessoal do Movimento dos Sem Terra, que também atua na área de fortalecimento da pequena produção, que se torna grande a partir do apoio, se você articula todo esse movimento. Eu sou daqueles que tenho trabalhado intensamente nesse sentido. Estou relatando, inclusive, agora um projeto de lei que veio da Câmara, exatamente que transforma o Programa Nacional de Agricultura Familiar num programa permanente, para não ficar dependendo de um governo ou de outro, porque de repente muda a orientação política e você perde um programa tão importante como é o PRONAF. Eu acho que esse é um dos instrumentos, inclusive, que mais nós devemos fortalecer para garantir meios materiais para que aquelas pequenas propriedades ou pequenos produtores possam ter o apoio do governo e a gente aprender a conviver com essa região que aparentemente é inóspita, mas tem muita riqueza a nos oferecer. O que acontece quando alguém vai ao cartório para registrar seu filho e escolhe para ele um nome, digamos, pouco comum, como a combinação dos nomes do pai e da mãe ou uma homenagem a um ator americano, por exemplo? Em Portugal, isso é proibido. O Código de Registro Civil tem uma lista de nomes tradicionalmente portugueses e nomes fora dessa lista não podem ser registrados. Já no Brasil, não existe esse tipo de controle. E é por isso que o Plínio César Costa Anjo, de Maringá, no Paraná, escreveu para a gente perguntando: por que não existe essa padronização dos nomes nos cartórios brasileiros? O senador Aloysio Nunes Ferreira responde. Plínio, existe, de certa forma, regras, não existe uma padronização, porque a escolha do nome, você vai registrar o seu filho, você pode escolher o nome que você quer dar a ele, né? Tendo, obviamente, o nome do pai ou da mãe como sobrenome. Agora, o prenome, você pode escolher livremente, mas o oficial do registro civil pode e deve recusar a registrar um nome que exponha o seu portador ao ridículo, né, à curiosidade pública. E existem casos assim
são até folclóricos, de casos em que eu, quando era estudante de Direito, eu me lembro de ter lido num livro de Código de Processo de Direito Civil, sujeito batizado com o nome de Himeneu Casamentício das Dores Conjugais, está no livro do professor Washington de Barros Monteiro. O oficial do registro civil recusou-se a registrar o nome, né? Agora, a pessoa portadora desse nome pode ir ao juiz, ao Poder Judiciário, né, ao juiz dos registros públicos e pedir a mudança do seu prenome, alegando justificadamente o inconveniente que esse prenome lhe causa. E o juiz muitas vezes defere, sendo razoável o pedido. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever essa e outras edições do Alô Senado na nossa página www.senado.gov.br/TV. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. A gente se vê no próximo programa. Até lá!